como um jogador que decidiu finais de Champions League, que foi protagonista no maior clube do mundo, que enfrentou uma pressão absurda desde os 18 anos e que ainda continua decidindo jogos importantes, ainda consegue ser chamado de superestimado? Pensa por alguns segundos. Se outro jogador tivesse exatamente a mesma carreira, será que ele receberia as mesmas críticas? Ou existe alguma coisa que faz Vinícius Júnior ser julgado de uma forma completamente diferente? Hoje, você vai entender por que, mesmo sendo um dos maiores jogadores do futebol atual, Vini Júnior ainda é um dos atletas mais subestimados do mundo. Quando Vinícius Júnior apareceu no futebol profissional, o talento era evidente. Velocidade, drible, personalidade. Mas havia um problema, a finalização. Era impossível entrar nas redes sociais sem encontrar piadas. Todo jogo parecia trazer um novo meme. Muita gente dizia que ele nunca seria um jogador decisivo, que tinha velocidade, mas não tinha qualidade, que jamais pisaria entre os melhores do mundo. E foi justamente aí que começou o maior erro de quem acompanha futebol. As pessoas ficaram presas à primeira versão do Vinícius, enquanto ele continuava evoluindo. Pouco tempo depois, o garoto que era motivo de piada virou titular do maior clube do planeta. Não apenas titular, virou protagonista. Começou a decidir clássicos, eliminatórias, jogos gigantes, finais. E quando o Real Madrid mais precisava, lá estava Vinícius Júnior, correndo, driblando, criando, marcando. Mesmo assim, as críticas nunca desapareceram. E é justamente aí que entra a pergunta deste vídeo. Por quê? Como isso ainda acontece? Existe uma explicação. Nosso cérebro cria uma primeira impressão muito forte. Quando alguém conhece um jogador em um momento ruim, demora muito para aceitar que ele mudou. Com Vinícius aconteceu exatamente isso. Enquanto ele evoluía ano após ano, muita gente ainda enxergava o garoto que perdia gols no início da carreira. Mas o futebol mudou, e ele mudou junto. Hoje, Vinícius não depende apenas da velocidade. Ele entende os espaços, atrai marcação, abre o campo, cria oportunidades para os companheiros e toma decisões muito melhores do que tomava alguns anos atrás. Essa evolução nem sempre aparece apenas nos números. Ela aparece durante o jogo, na forma como ele desequilibra uma defesa inteira, mas existe outro detalhe que quase ninguém comenta. Vinícius Júnior nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Veio de uma família simples, como milhares de crianças brasileiras. Sonhava em mudar a vida através do futebol e conseguiu. Mas o sucesso trouxe uma responsabilidade enorme. Ainda muito jovem, ele passou a carregar expectativas gigantescas. Cada partida parecia um teste, cada erro virava manchete. Cada gol parecia apenas uma obrigação. Mesmo assim, ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de acreditar na própria evolução. Só que existe algo ainda maior. Durante sua carreira, Vinícius enfrentou episódios de racismo que chocaram o mundo inteiro. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Em muitos momentos, parecia que o assunto principal deixava de ser o futebol. Qualquer outro jogador talvez tivesse perdido o foco. Talvez diminuísse o rendimento. Talvez desistisse. Mas Vinícius fez exatamente o contrário. Continuou jogando, continuou vencendo, continuou respondendo dentro de campo. E isso exige uma força mental que poucas pessoas conseguem imaginar. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda não consiga enxergar o tamanho do jogador que Vinícius Júnior se tornou. Porque as pessoas lembram dos erros, mas esquecem da evolução. Lembram das críticas, mas ignoram as decisões em jogos grandes. Lembram dos memes, mas esquecem dos títulos. E talvez esse seja o verdadeiro significado de ser subestimado. Não é quando ninguém reconhece seu talento. É quando, mesmo depois de provar várias vezes quem você é, ainda existe gente presa ao passado. Agora eu quero saber a sua opinião. Vinícius Júnior realmente é um dos jogadores mais subestimados do futebol mundial? Ou recebe exatamente o reconhecimento que merece? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ler todos. E se você gosta de histórias como essa, que mostram o futebol muito além dos números, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo, porque aqui a gente fala de futebol de um jeito diferente. Até a próxima.